Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar aqui sobre a questão do falso mestre, né, o Fábio, né? E você vai ver qual é a igreja, as igrejas que ele quer pescar. E essas igrejas, essas dominação, ele chama de imundas, né? Então, no vídeo você vai ver qual é as igrejas que Fábio, do canal Caminhando em Mentira, chama de imunda, tá certo? Vamos aqui acompanhar o vídeo aqui. Vamos lá direto no YouTube, vamos acompanhar aqui. Apenas para roubar o membro, para fazer membro da sua própria denominação, aí eu estou de acordo que está errado, de fato. Mas e quando é para resgatar esses pobres peixes de um aquário imundo, de um aquário que está ali, não só coisas aparentemente boas, mas coisas que não vão levar ou levá-lo. Vocês vejam que ele chama de aquário imundos, né? E você vai ver qual é essas igrejas, né, que ele chama de imunda, ok? A lugar nenhum. Não sei se eu estou sendo claro. Está sendo claro, João? Graça e paz, irmã Arlete, tudo bem? Bom dia aí para o estado da Bahia, né? Louvado seja Deus, você está podendo acompanhar aí conosco. Então, o sentido que eu quero trazer aqui mais aprofundado, meus irmãos, é que tudo isso começou com João Batista, depois Jesus, e ainda continua soando essa obrigação de pescar esses homens aqui é homens e mulheres, a humanidade, desses aquários imundos, desses aquários que não pregam a fiel palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês vão ver qual é os aquários que ele chama de imundos, né? Vocês vão ver aqui. Prega tudo, menos a fiel palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para não sermos aqui levianos ou talvez muito duros com todas as denominações, nós podemos dizer que salva muitas denominações que não têm feito um trabalho tão ruim quanto muitas. Porque quando a gente fala isso, a maioria fala, mas aí você está falando das igrejas grandes, dessas igrejas aí, da prosperidade, dessas igrejas que só vivem pedindo dinheiro. Aqui na nossa igreja não é assim não. Tudo bem, mas quando não é assim e vocês ensinam qualquer outra coisa, cai naquele mesmo escrito que Paulo diz em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não deixei voltar ao jugo da escravidão ou da servidão. Qual era o jugo da servidão? Era estar debaixo dos preceitos ou dos mandamentos da Torá, da lei dos judeus. Diante disso, o que acontece? A pessoa que está debaixo dessa lei já não está em graça. De Cristo desligaste, de Cristo decaíste, vós que queira justificar em todos os cursos dessa lei, ou em todos os preceitos dessa lei. Então, um exemplo. Se você tem uma denominação que não prega a prosperidade, teologia da prosperidade, entre outros pontos, mas lá vocês ensinam a prática do jejum, ensinam a prática de subir montes, de pagar promessa, de pagar preço, e todos os outros pontos, né? Então, ou até mesmo, como eu disse, o dízimo, né? Você está trazendo novamente um preceito da lei
E assim, automaticamente, sem vocês pensarem ou saber, decai da graça. Mas nosso Deus é tão maravilhoso que mesmo dentro desse... Bom, irmãos, vamos partir para essa parte aqui. Você acabou de ver, né? Então, ele usa o texto de Paulo lá em Gálatas, né? Sob a lei, né? Que quem guarda a lei está debaixo, né, de maldição. Quem guarda a lei, a Torá, os preceitos da lei, da graça, decaíste. Então, veja só. Você pergunte para esse falso mestre, o Fábio, pergunte para ele. Se você que respeita pai e mãe, quer dizer que você está caindo da graça? Quer dizer que você está debaixo de maldição? Porque respeitar pai e mãe é preceito da lei de Deus, é dos mandamentos. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, a lei de Deus, não farás outros deuses, né? A lei de Deus diz, a lei de Deus, a Torá, amarás o próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto para o falso mestre Fábio, quer dizer que eu não fazer imagem, eu amar o meu próximo, quer dizer que eu guardando essa lei de Deus, esse preceito da lei, eu estou fora da graça, Fábio? É isso que você está dizendo? Então, irmão, veja que a loucura que esses homens falsos mestres estão perdendo o juízo. Estão perdendo o juízo, né? Porque amar o próximo vem da lei de Deus, do Torá, dos mandamentos, preceitos de Deus. Não fazer imagem vem do preceito da lei de Deus. Vocês estão entendendo que esses falsos mestres estão perdendo o juízo? Eles não sabem explicar sobre realmente a lei de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Então, cuidado com os falsos mestres. Então, amanhã nós teremos o estudo completo sobre a lei de Deus, certo? Para nós acabar de uma vez por toda, né? E mostrar para as pessoas que esses falsos mestres, teólogos, outras pessoas, que diz que você não precisa mais guardar a lei, que a lei foi abolida, toda a lei de Moisés foi abolida. Então, tem que ter cuidado com isso, ok? Então, vocês viram que ele está chamando essas igrejas, essas dominações de imundas. Aquela igreja que ensina o jejum, que ensina sobre dar dízimo, uma oferta segundo o coração. Ele chama essas igrejas, esses irmãos, de imundos. Vocês estão entendendo, irmão? O próprio Jesus, antes de partir, antes de morrer, ele ensinou aos discípulos como jejuar, Vocês estão entendendo? Como é que esse falso mestre pode desfazer o próprio Jesus? Né? Se você lê o Velho Testamento todinho, você não vai ver lá, tipo assim, a lei de Deus, né? A lei do jejum. Você não vai ver lá a lei do jejum. Então, jejum não é o preceito, assim, uma lei que tem lá, lei. Não, você não vai ver lei de jejum. Porque jejum é mandamento do Senhor, nós jejuar, né? Irmão, tem que ter cuidado com esses falsos mestres. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos, que o próprio Fábio, ele quer pescar todas as pessoas que frequentam essas igrejas pequenas, porque as igrejas pequenas, elas acreditam no jejum, dá o dízimo segundo o coração, ok? Que é uma oferta ao Senhor, tá certo? Então, todos aqueles que acreditam no jejum, que faz jejum, que acredita no batismo nas águas, dá o seu dízimo, uma oferta ao Senhor segundo o coração. O Fábio, do canal Caminhando em Verdade, que é Caminhando em Mentira, CEVE Família, ele chama essas pessoas, essas dominações, igrejas pequenas, de imundas.
Vocês estão entendendo? Então, a prova do vídeo está aí, né, para vocês. Então, ele acabou de falar sobre questão de igrejas grandes, que fala de prosperidade, não sei o quê. Mas ele está falando de igrejas pequenas. Se uma igreja pequena, ela ensina o jejum, o dízimo, ele chama essas dominações de imundas. Sacódimo para os falsos mestres. Então você já percebe aí que o próprio falso mestre Fábio, ele cai na própria armadilha que ele lança, dizendo que não é para nós praticar as leis de Deus, ou os preceitos da lei de Deus. Espera aí, quer dizer que eu não vou mais respeitar meu pai e minha mãe? Quer dizer que agora eu vou fazer ídolos, imagem, que eu posso fazer imagem, eu posso desrespeitar meu pai e minha mãe, eu posso matar porque a lei foi abolida, que não é para mim não praticar os preceitos, a lei de Deus? Pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão vendo a loucura desses falsos mestres? Pois é, isso é uma grande loucura. O que ele está falando? Ele está falando daquilo que ele não entende, ele lê o que está na Bíblia, mas ele não entende, né? Ele está falando pela carne, porque ele tem que ter a sabedoria que vem lá do alto, né? Pregar pelo poder da palavra, pregar pelo poder da palavra de Deus. Mas ele, o que ele está falando é pela carne, pelos estudos dos homens, de vários livros, várias Bíblias, e está pregando heresia e besteira. E ele não percebe que ele está caindo na própria armadilha que ele está falando. Essa doidice, meus amados irmãos. Vocês estão entendendo? Pois é. Então, relembrando para vocês, olha só. Respeitar pai e mãe, não matarás, não adulterarás. Vem da lei, do preceito de Deus. Como pode esse falso mestre falar uma besteira dessa? Então, quer dizer que eu não adulterar, eu amar o meu próximo, quer dizer que eu estou caindo da graça de Deus, de Jesus é falso mestre. Pelo amor de Deus. Até hoje, as pessoas praticam esses mandamentos, preceitos de Deus, de amar o próximo, não adulterar, não terás outros deuses, e assim vai. Irmão, pelo amor de Deus, certo? Nem todas as leis de Moisés foram abolidas. Você não pode chegar para ensinar para as pessoas e dizer que a lei de Moisés foi abolida, que não sei o quê. Esses são carnais, são filhos, né? Eu digo mesmo, são filhos de Satanás. Para dizer que toda a lei de Moisés foi abolida, pelo amor de Deus. E ninguém vai mais respeitar pai e mãe, não é? E quer dizer que é para todo mundo sair adulterando, porque a lei foi, pelo amor de Deus, irmão. Então vamos se despertar para esses falsos mestres, todos aqueles pastores, teólogos, falsos mestres, qualquer um que você vê na internet, dizendo que a lei de Moisés foi abolida, não, tenha cuidado com esses apóstatas, desigrejados, né, desengrejado do corpo de Cristo, que agora está pregando outros evangelhos, tá certo? Então amanhã não perca, que eu vou trazer um tema agora completo. Agora vai ser estudo bíblico a semana inteira sobre a lei de Deus. E você vai se pressionar, certo? Então, como dizem Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés. Então, irmão, aquele texto que o falso mestre Fábio cita sobre Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o jugo da lei, ele está falando ali sobre a circuncisão, né? Porque os judeus, Paulo aprendeu dos judeus que para ser salvo teria que fazer a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo ali em Gálatas, ele está falando sobre isso, que não volte ao jugo lá sobre ser salvo pela circuncisão. O apóstolo Paulo está sendo contra isso aí, certo? Então você vai conhecer o tema completo sobre a lei de Deus.
né? Então, o Fábio, o falso mestre, ele pega esse texto isolado para falar besteira, para dizer que não é para praticar leis, os preceitos da lei de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. É perder o juízo. Então, tem que ter cuidado com esses desengrejados, revoltados com todos que frequentam aí fora, né? Então, esse domingo passado agora, você vai ver no próprio vídeo do Fábio, ele falando, não julgo todas, né? Tem locais aí que não sei o que, cococó. Só que esses locais que tem aí, que ele fala, esses locais pequenos aí, essas igrejas, os locais pequenos aí, que fala de qualquer igreja que fala de jejum, né, para nós jejuar, como Cristo nos ensinou, ele chama de imunda essas igrejas. Ele está dizendo que nós estamos debaixo da lei. Nós que pregamos sobre o jejum, sobre o dízimo, nós estamos debaixo da lei, pelo amor de Deus, irmão. Dízimo nunca foi da lei, certo? Depois que Deus escreveu na tábua de pedra sobre questão do dízimo, a lei para o judeu, mas dízimo nunca foi da lei, não. O que acontece é que o dízimo veio voltar, ele voltou como era antes, com Jacó e Abraão, segundo o coração, certo? Então o dízimo, que é uma oferta ao Senhor, presta atenção, tá? Presta atenção. Dízimo significa uma oferta ao Senhor, né? E no Novo Testamento é segundo o coração. Se você quiser dar 10%, amém. Se quiser dar mais que 10%, amém. Se quiser dar menos que 10%, amém. O importante é você dar segundo seu coração, com amor, com amor. Esse é o verdadeiro dízimo no Novo Testamento, certo? Então, se alguém falar assim, não, é que não sei o que, Paulo fala ali da oferta e não de dízimo. Irmão, não esqueça, dízimo significa uma oferta ao Senhor, certo? Você pode dar quanto você quiser, mais ou menos. O importante é você ajudar, né, os necessitados do nosso povo na igreja, quem necessita na igreja, certo? O pastor que tem que ajudar os necessitados na igreja, certo? Então, está aí para vocês, cuidado com esses falsos mestres, que diz para você não guardar os preceitos de Deus, não guardar a lei de Deus. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, sobre aquele texto de Gálatas, nós vamos estudar profundo todos os contextos, vários versículos enormes sobre a lei de Deus, que esses falsos mestres escondem de vocês, tá certo? Deus abençoe a todos e até mais. Me acompanha aqui isso aqui. Deixa eu botar para vocês acompanharem os novos vídeos que tem aí. Lugares. Ainda há muitas ovelhas transformadas pelo poder da crença delas mesmas no Cristo Jesus. Só que há um problema. Quando o peixinho está em Cristo Jesus, com a alma salva, ela precisa, né, ainda do corpo continuar bem fisicamente nessa. Acompanha aí, certo? Os novos vídeos aí. Vocês acompanham aí os novos vídeos que tem aí, ok?